Amém? Amém? Os irmãos estão vendo? Amém. Glória a Deus. Sim. Amém, Douglinha, tá sim. Sim. Vamos lá. Hoje nossa segunda aula, né? Nosso estudo temático. Mas antes de falar propriamente do conteúdo de hoje, eu queria só relembrar aos irmãos o que nós falamos na última aula, né? Acho que foi feita uma introdução ali a respeito do livro de Apocalipse, mas o tema principal daquela primeira aula era falar sobre o anticristo, né? E a gente aprendeu ali que o anticristo, ele pode ser representado aí de três formas, né? Como um homem, né, que vai estar nesse papel, conforme se aproximar aí a volta de Jesus, né? Ele precede, então, a volta de Cristo. Nós falamos também que ele é um espírito ou uma mentalidade, né? Que está presente desde a queda, e aí nós usamos algumas referências ali do texto de Gênesis, né? Para ilustrar, né, tudo isso. E onde a gente viu ali a criação de Babel e Betel, né? E a diferença entre os dois, né? E também falamos que é um sistema, né? Um reino, um império, né? Houveram vários impérios, né? E todos eles vieram da Babilônia, que é o mesmo texto que a gente leu lá em Gênesis 27, se eu não me engano, né? E olha como isso é importante, né, irmãos? Porque essa mentalidade, esse espírito... 28, obrigado, Gueda. Esse espírito, ele esteve ali, né? Ele começou a agir a partir do momento em que o homem pecou, né? Que o homem caiu. E ao ponto de, a partir dali, começarem a acontecer as coisas ruins, né? Ao ponto de os primeiros irmãos da Bíblia, né? Caim e Abel, né? Caim se levantar e matar Abel, né? Então, olha o que esse espírito, que essa mentalidade, né? O que esse sistema causa, né? De impacto em nossas vidas. Então, tudo que de mal acontece hoje, né? Violência, guerras, enfim, está relacionado a essa mentalidade, está relacionado à queda. Mas, se você não participou da primeira aula, tem a gravação, né? Na hora que eu compartilhar o material hoje, logo após a aula, vai ter essa tabelinha aqui, eu vou acrescentar a aula 2, então vai ter os links da aula de hoje e os links da aula passada, né? Lembrando que parte 1 e parte 2 é referente àquele tempo nosso dos 40 minutos que a conexão cai e a gente volta novamente, né? Queria começar a aula de hoje falando de uma curiosidade, né? A respeito da palavra Maranata. Os irmãos sabem o que Maranata significa? Queria que os irmãos, quem quiser comentar aí, pode abrir o microfone e falar. Maranata seria Ora vem, Senhor Jesus, a vinda de Jesus? Pode ser, Verdade. pode ser. Mas Maranata é uma palavra bem ampla, né? Ela pode significar, dependendo do contexto, até três coisas, né? Primeira coisa ele veio, né? Então, Maranata pode ser usado para representar que ele veio. Ele quem? Ele Cristo, né? Maranata pode representar também ele virá, né? Cristo voltará, né? Está relacionado aí à segunda vinda dele. E Maranata pode significar também um clamor, né? Conforme está escrito ali no versículo de Apocalipse, né? Que é um desejo, né? Uma oração, onde você está chamando, ora vem, Senhor Jesus, né? Vem, Jesus, nós precisamos do Senhor, né? Nós queremos a tua presença, nós queremos o Senhor, né? Então, Maranata, dependendo do contexto, pode significar essas três coisas aí, amém? Nosso estudo temático, hoje nós vamos falar de tudo que nós vamos falar, né? Nós falamos do anticristo, nós vamos falar das recompensas, nós vamos falar da igreja gloriosa, enfim. Mas eu acho que a aula de hoje, ela é a principal quando a gente fala desse estudo temático. Por quê? Porque ela vai falar sobre Cristo, né? Só para a gente lembrar lá, que a gente falou na aula anterior, Apocalipse significa
revelação, né? E a revelação de quem? Revelação de Cristo. Tanto é que o livro começa falando isso, né? Revelação de Jesus Cristo, né? Até aí não é novidade, a gente viu na aula passada. A gente viu que Apocalipse é revelação. Revelação é como se fosse descortinar, ou seja, é tirar a cortina, tirar o véu, tirar aquilo que impede que a gente tenha uma visualização completa, aquilo que impede que a gente enxergue o que está por baixo, né? Então, Apocalipse é isso. Quando a gente fala que nós vamos falar sobre Cristo e Apocalipse é a revelação de Cristo, o que nós queremos aqui, ou qual é o objetivo dessa aula? Dar a revelação completa de Cristo. Por isso que essa aula ela é importante. Então, é o tema central do livro, né? Então, é a revelação completa de Cristo. E aí vocês podem falar para mim, falar assim, mas Douglas, os evangelhos, através deles, quando a gente lê ali Mateus, Marcos, João, Lucas, já não é possível ter uma revelação completa de Cristo, né? A Bíblia toda, irmãos, ela aponta para Cristo. Então, a Bíblia toda é a revelação de Cristo. Se a gente deixa Apocalipse de fora, a gente não vai ter a revelação completa. Aonde eu quero chegar, né? Onde nós vamos chegar? Pense numa lâmpada, né? Você não conhece a lâmpada, alguém chega para você e vai apresentar essa lâmpada. Apresenta para você esse objeto, né? O que a gente vê até antes de Apocalipse é alguém chegando com o objeto, que no caso aqui seria a lâmpada, e mostrando para você e falando assim, ó, estou falando sobre isso. Mas você não sabe para que serve, né? Ela tem uma função que vai ser ativada quando ela recebe ali uma energia. Estou falando especificamente da lâmpada, né? O que Apocalipse vem fazer? Ela vem pegar esse Cristo e vem acender, né? Semelhante à lâmpada, vem mostrar aquele objeto aceso, né? Então, Apocalipse é isso. E o que nós vamos fazer aqui hoje é exatamente isso. É acender a lâmpada, né? Para que a gente possa ter a revelação completa, do que a Bíblia inteira vem tratando, né? Até então, a gente tem a revelação ali de um homem, né? Jesus homem, que foi preso, que foi crucificado, sofreu ali no madeiro, né? Então apresenta ele ali como um servo sofredor, né? Como rei dos judeus, né? Mas quando a gente chega em Apocalipse, ele vem contextualizar tudo e completar tudo, falando, ele é o próprio Deus, ele é o criador do universo, ele é aquele que morreu, mas ele é aquele que também ressuscitou, e aquele varão e varoa que vai voltar e vai te levar para morar com ele, né? Então, essa é a revelação completa, né? E olha que interessante, nós estamos aqui estudando, e o próprio livro de Apocalipse, no capítulo 1, fala assim, ó, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? É feliz, né? Feliz o que lê esse livro, feliz o que ouve, e feliz os que guardam a palavra dessa profecia. Não tem outro sentimento hoje, você aqui ouvindo esse estudo, participando desse estudo, a não ser esse sentimento de felicidade, né? Se você não está sentindo isso ainda, ou desde a última semana que nós falamos, você não sentiu isso ainda, que o Espírito Santo mostre para você a alegria, revele para você essa alegria de ouvir essa palavra, né? Você que está aqui não tem outro sentimento para você a não ser estar feliz, estar pleno em Deus, né? Com esse estudo e com essa revelação que o Senhor tá trazendo para nós, né? Então, o foco de hoje vai ser revelar Cristo. E aí eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Por que é importante essa revelação de Cristo? Embora eu já tenha falado aqui um pouquinho, tentado ilustrar através do exemplo da lâmpada, o que é que nós vamos aprender aqui hoje. Mas, para os irmãos, com as próprias palavras, por que é importante tudo isso? Né? Podem comentar aí, irmãos. Vai ser muito importante, né, Douglas? Até mesmo porque Cristo se revela como homem, trazendo a revelação do céu para nós e mostrando tudo o que ele é e tudo o que ele fez, mas ele não foi conhecido assim, né?
Foi conhecido como libertador, foi conhecido como curador, como aquele que apresentou o reino de várias formas, de várias maneiras, vários símbolos e coisas. Mas assim que ele morre como homem, né, e ressuscita como um Deus maravilhoso e poderoso, agora ele vai se revelar como esse Deus, né? Apocalipse vai revelar Jesus, esse Deus, né? Esse Deus maravilhoso, né? O justo, o ômega e o alfa, o princípio e o fim. Então, ele vai se revelar dessa maneira. E assim nós precisamos conhecê-lo realmente, porque ele vai ser desse jeito mesmo, né? Ele é o dominador de todas as coisas, ele recebeu do Pai essa missão maravilhosa, né? E o poder para reinar sobre céus e terra, né? Um Exatamente. princípio. É isso mesmo, pastor. Então, é, é importante a gente conhecer isso, né? E aí, eu quero, nessa introdução aqui, dar para os irmãos pelo menos 4 motivos por que é importante, né? A gente aprender sobre isso, a gente falar sobre isso, a gente ouvir sobre isso, né? O primeiro é que quando os discípulos perguntaram para Jesus quando seria o final, né? Ali em Mateus 24, sermão famoso, sermão escatológico, o próprio Jesus respondeu assim, né? Ele começa esse sermão falando assim, ó, cuidado, que ninguém os engane, né? E essa questão do engano no fim, ele vai ser algo muito central, ele vai ser algo muito importante. Por quê? Porque levantarão muitos cristos, né? Muitos profetas serão levantados. E a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter discernimento, né? Então, tomar cuidado no final para que a gente não seja enganado. E para que não... Então, conhecer a Cristo para quê? Exatamente para a gente não ser enganado, né? Queria dar um exemplo aqui. Os irmãos, não sei se costumam ouvir rádio cristã, né? Ou assistem programas cristãos, né? E aí eu queria fazer uma pergunta. Vocês já tiveram a sensação que outros cristos estão sendo pregados? Que não necessariamente o Cristo da Bíblia, né? O Cristo verdadeiro, né? Eu falo para os irmãos uma experiência própria. Eu tenho muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de ouvir rádio evangélica e de ouvir programas de TV, né? É, Então, é por isso, né? Então, nós devemos tomar esse cuidado e como que nós identificamos o Cristo verdadeiro? Se o que está sendo pregado, se o que está sendo falado é o Cristo verdadeiro. E aí eu queria trazer o exemplo do Banco Central, né? O Banco Central, como que ele identifica se um real, por exemplo, uma nota de real, ela é falsa? Cada vez que surge uma nota falsa, ele estuda essa nota para saber a diferença do que foi criado, qual o mecanismo que foi criado para aquela nota, porque diariamente estão tentando falsificar aí, né? Não, ele não se preocupa com as diversas versões que estão surgindo. Ele se preocupa em conhecer o verdadeiro. Então, ele conhece muito bem o verdadeiro. E ao conhecer muito bem o verdadeiro, ele consegue discernir aquilo que é falso, né? Então, um dos motivos para a gente falar sobre esse Cristo, para a gente conhecer esse Cristo é exatamente por isso, para que ninguém nos engane. Um outro motivo é porque quanto mais nós o conhecemos, mais nós nos tornamos iguais a ele. Tá bom, Douglas, prova isso. Eu provo através de 2 Coríntios 3,18, né? Diz assim, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, né? Com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, irmãos, desde o dia que a gente teve contato com esse Cristo, desde o dia que nós o conhecemos, desde o dia em que o Espírito nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nós o aceitamos e pedimos para ele entrar no nosso coração, nós estamos sendo transformados. E esse é um processo. Nós nunca pararemos de ser transformados. Aliás, até na glória, eu acho, nós vamos continuar sendo transformados. Porque cada vez que a gente for o conhecendo mais, vai ser cada vez mais maravilhoso, né? E é interessante porque nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos, ou nós nos tornamos aquilo que nós adoramos, né?
Então, conforme nós vamos experimentando a transformação, isso vai gerando em nós o desejo de ser cada vez mais transformado, de conhecer cada vez mais Ele, né? Então, assim, isso só é possível para a pessoa que viu, para a pessoa que teve um contato um dia, para a pessoa que conheceu esse verdadeiro Cristo, porque gera em nós esse desejo de querermos mais dele, cada vez mais e mais da presença dele, mais de nos relacionarmos com ele. Outro motivo é porque é a vida eterna, né? Então, João 17,3 está escrito assim: e esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Cristo, a quem enviaste. Então, conhecer a Cristo é a vida eterna, né? Agora, imagina o seguinte: nós vamos viver eternamente com Ele, né? E a gente vai conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Imagina quantos anos, serão anos e anos e anos, é eternidade, não dá para somar a quantidade de anos, é infinito, né? E Jesus é esse diamante de muitas faces, né? Que cada face que for sendo descoberta, nós vamos cada vez mais ser atraído pelo brilho, pela beleza, pela majestade, pela glória dele, né? Agora pensa o seguinte, né? Uma pessoa que tem dificuldade de ficar 2 horas num culto e a pessoa já começa a se coçar, né? Mas esse culto está demorando, né? Como que vai ser na eternidade, né? Onde a pessoa vai ter que passar o resto da vida na presença dele, né? Então é algo para a gente sim pensar, porque é algo muito importante, né? Outro motivo para amá-lo, né? E aí eu apresento para os irmãos um versículo muito conhecido, relacionado ali ao primeiro mandamento, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, né? Então, esse é um mandamento, essa é uma ordem, né? E aí eu pergunto para os irmãos, a gente pode amar aquilo que a gente não conhece? Seria doido, né? A gente amar aquilo que nós não conhecemos. Então, por isso que nós precisamos conhecê-lo, para que a gente possa amá-lo cada vez mais, né? Até aqui, tudo bem? Ficou claro? Os irmãos compreendem? É isso mesmo? São pontos aqui extremamente importantes, exemplificam aí o que nós falamos no começo, né? Lembrando que esses 4 pontos eles foram apresentados, né? Para responder uma pergunta que eu fiz ali no começo, né? De que por que é importante essa revelação de Cristo, né? Os irmãos compreenderam? Sim, Tá claro? sim. Amém. Agora, nós vamos para uma outra parte aqui do estudo, que é por que é difícil, aliás, é difícil, eu vou fazer uma pergunta, né? É difícil ter a revelação completa de Cristo? Vocês acham que é difícil? Vocês acham que vocês já têm a revelação completa de Cristo? Não vale ler aqui que eu escrevi aqui para baixo, hein? A resposta está aqui. Tô brincando. É que somente através de um algo nós vamos ter a revelação completa, né? Então não é que é difícil, é que sem o Espírito vai ser difícil, né? E qual que é o texto que exemplifica isso, né? É o texto de Mateus 16:13, né? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E aí ele falou: e vocês, né? Quem vocês dizem que eu sou? Né? E aí lá vem o Pedrão, né? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E olha o que Jesus falou: feliz é você, ou bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. Amém? Então, é, sem o Espírito de Deus, nós nunca teremos uma revelação completa de Cristo, né? E Pedro teve essa experiência.
né? Tanto é que Jesus falou para ele, ó, você tem essa revelação porque foi o próprio Pai que te revelou, né? É, e diz que ele era bem-aventurado por ter essa revelação completa, né? Agora, sem o Espírito, a gente vai olhar para Cristo, talvez vai enxergar ele como um profeta, talvez vai enxergar ele até como um rei, como um sacerdote, né? Mas a gente não vai conseguir identificá-los ou colocá-lo aonde ele tem que ser colocado. Então, ele é um rei glorioso, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai, que deu a sua própria vida por nós, né? Então, nós precisamos ter a presença do Espírito Santo para ter a revelação dele, né? Sem o Espírito, é como se a gente continuasse cego, né? Então, não é difícil, a gente precisa do Espírito, não pode deixar o Espírito de fora, amém? Pastor, quer complementar alguma coisa aqui? Não, isso é muito importante. Eu glorifico a Deus por isso. Essa é a realidade, né? Como o judeu conhece Jesus. O judeu conhece Jesus como um homem comum, né? Não é o Messias, é como um homem comum. A revelação de Cristo é dada pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus por isso. Essa é a diferença, né? Essa revelação, ela é para dentro e ela faz com que Jesus seja conhecido dentro de nós, né? E isso tem convicção, confirmação, certeza daquilo que a gente seguimos. E aí essa é a realidade, né? Que eu gostei muito quando você falou, não sermos enganados, né? Isso é maravilhoso. É isso aí, amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, depois dessa introdução, né, que nós vamos entrar de fato na aula de hoje, né? Aonde logo no... Se o livro de Apocalipse começa falando que é a revelação de Jesus Cristo, não podia estar, por exemplo, no capítulo 2, essa revelação. Essa revelação, ela está presente ali exatamente no capítulo 1, né? A partir do verso 9, né? E aí eu queria já ler aqui para os irmãos. E é João que está escrevendo, né? Lembrando que foi João que escreveu o livro de Apocalipse. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, a única forma de tentarem fazer João parar de falar desse Jesus maravilhoso foi colocar ele isolado ali numa ilha. Mas mal sabia eles que ali ele ia ter a revelação para fechar aí de forma completa, né, a revelação de Cristo. Então, essa foi a revelação que ele teve, né? Então, no dia do Senhor, achei-me no Espírito. Olha aqui a importância do que nós acabamos de falar, né? Ele só foi capaz de escrever isso que está aqui, que nós vamos ler daqui a pouco, que nós vamos entrar no detalhe de cada um dos versos, porque ele estava no Espírito. Então, foi o Espírito que revelou isso aqui para ele, né? E aí ele ouviu, por trás dele, uma voz, né, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a 7 igrejas, né? A gente falou isso na primeira aula, que a Apocalipse foi escrito para 7 igrejas, sim, mas a Bíblia é um livro histórico, mas também é um livro eterno, né? Então, não está restrito só às 7 igrejas ali, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Também serve para nós, né? E aí ele continua: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, né? Então, Jesus se define muito nos evangelhos falando que ele era o filho do homem, né? Aliás, a primeira revelação fazendo falando que Jesus era o filho do homem, está lá em Daniel, capítulo 7, Antigo Testamento. Né? E Jesus, quando veio, se definiu assim, né? E João, quando teve esse encontro aqui, ele escreveu a mesma coisa. Então, ou seja, de fato né? Lembrando que ele estava aqui com a revelação do Espírito, né? Com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes.
Sua face era como o sol quando brilha com todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como um morto. Amém? Então, essa foi a revelação que João teve a respeito desse Cristo revelado aqui, né? E nós vamos entrar, então, aqui, verso a verso, para que a gente entenda e compreenda, né? Para que a gente também tenha essa revelação. O Apocalipse é um livro de muita simbologia, então é importante que a gente entre aqui verso por verso, para que a gente possa ter a compreensão do que ele está querendo dizer. Então, ali Apocalipse 1:12, ele diz, né? E virando-se para ver quem falava comigo, não, e virei para ver quem falava comigo. E quando virei, vi 7 castiçais de ouro, né? O que são os castiçais de ouro, né? Os castiçais de ouro aqui, irmãos, é a própria igreja, né? Lembrando que ele estava dizendo aqui que essa carta era direcionada para as igrejas, né? Então, ele está fazendo essa referência dos castiçais, falando que esses castiçais são a igreja, né? E Cristo, ele está no meio da igreja, né? E o que significa, então? Que nós só teremos a revelação completa de Cristo na comunhão com os irmãos. Por quê? Porque Cristo habita na sua igreja, né? Nós somos a igreja, ele habita em nós, né? Então, para a gente ter a revelação, a plenitude dessa revelação, nós precisamos estar ali unidos com os nossos irmãos, juntos com os nossos irmãos, porque pensa assim, ó, cada irmão carrega um pedacinho de Cristo, um pedacinho, um fragmento dessa rocha, né? Então, é muito importante. Você quer ter a revelação completa de Cristo? Você vai precisar comungar com os irmãos. Você vai precisar se relacionar com os irmãos. Você vai precisar estar junto, né? E aqui serve para a gente pensar assim, depois da pandemia, claro que tem a transmissão dos cultos online, uma bênção, né? Cada vez mais melhorada essa transmissão. Uma bênção também essa questão do online, porque para estudo eu creio que é uma das melhores ferramentas que tem, né? Mas nada disso substitui, né? Nós estarmos presentes, nós estarmos juntos, nós nos relacionarmos, né? E olha que interessante, porque a própria palavra diz que os últimos dias seriam como os dias de Noé, né? E o que aconteceu lá nos dias de Noé? Noé recebeu uma orientação para construir a arca. Então, nós podemos fazer uma definição aqui que a igreja é como uma arca, né, irmãos? Só quem estiver dentro, né? Só quem estiver ali convivendo vai passar para a próxima etapa, né? Agora vamos pensar outra coisa. Dentro da arca tinha o quê? Tinha os animais, né? Eu imagino que aquela arca toda fechada para que não entrasse a água, né? É, ela não devia ser muito cheirosa, né? Porque imagina vários animais lá dentro. Ela também não era um lugar é, é, quieto, né? Era bem barulhento, né? Eu imagino que naquela época não tinha ar-condicionado, então o calor era grande, né? E não era impermeabilizado, não, era impermeabilizado, né, para que a água não entrasse, né? Então, mas mesmo fedida, mesmo barulhenta, mesmo bagunçada, era o único lugar para se ter a salvação, né? E a gente às vezes olha para a nossa igreja e fala, mas é bagunçada, mas é barulhenta, mas não sei o quê, e critica várias coisas, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, continua, né? Continua dentro dela, né? Não sai dela, né? Porque somente dentro dela, de novo, no relacionamento com os irmãos, que nós vamos ter a revelação completa desse Cristo, né? E aí, irmãos, claro que tem muitas pessoas que foram feridas, né? Eram de outros ministérios, enfim, né? A igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, era de outro ministério, outra denominação, outra placa, mas isso não importa, né? Se você que está aqui nesse estudo, se você que vai ouvir esse estudo, se sentiu aí magoado, essa igreja te feriu, essa igreja te machucou, né? Nós, como igreja de Cristo, hoje queremos te pedir perdão, né? E que não haja nenhum impedimento na sua vida para que você possa se relacionar com seus irmãos, né?
Cristo, ele é tão grande, ele é tão infinito, que é necessário muitos pequenos Cristos para que a gente possa compreendê-lo, né? Cabe ressaltar aqui que quem está dentro da igreja não é os melhores, né? Quem está dentro da igreja é os que reconheceram que são pecadores, que são falhos e que precisam desse Jesus maravilhoso, né? E ele está no meio da igreja, ele anda no meio da igreja. E nós estamos reunidos aqui como igreja. E ele está na sua casa agora, porque nós estamos juntos, mesmo pela internet aqui, mas nós estamos juntos. Que você possa, nesse momento, sentir aí o toque do Espírito onde você estiver, né? E você vê como é maravilhoso, né? Se relacionar com esse Cristo e ter a revelação dele. Amém? Um outro versículo aqui, Efésios 1, 22 e 23, né? Só reforça algo muito importante, né? Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Quem? Cristo. Então, Deus colocou tudo debaixo dos pés de Cristo e designou ele como cabeça de todas as coisas, como cabeça da igreja. E a igreja é o seu corpo. E só assim nós teremos a plenitude dele, né? Que cumpre tudo em todos e qualquer circunstância. Então, o que está dizendo esse versículo? Que Cristo é o cabeça da igreja, é aquele que dirige a igreja, né? Jesus em carne é a plenitude de Deus habitando num homem, né? Quer ver a plenitude de Deus habitando no homem? É a figura de Cristo, né? Mas quando a gente fala de Cristo, né? Quando a gente fala de Cristo, Deus resolveu mostrar ao mundo a sua plenitude ou a plenitude de Cristo através da igreja, né? Então, se quiser ter a revelação completa, precisa comungar, precisa se relacionar, precisa estar junto. Amém? Nós vamos agora até aqui, verso 12, ok, irmãos? Amém. Só precisamos avisar os outros aí, tá, Douglas? Não entendi? Só precisamos avisar os outros isso daí. Meu Deus, é forte. Amém. Mas nós somos embaixadores, nós estamos aqui, nós vamos agora Isso aí. Glória a Deus. lá e se pregar para os quatro cantos do mundo, isso que é maravilhoso. Amém? Nós vamos anunciar. Glória a Deus. É isso aí. Irmãos, eu vou para o verso 13, mas falta menos de um minuto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar aqui, vou derrubar a conexão e a gente volta para a gente dar continuidade aqui, porque tem muitos outros versículos aqui, através dessa revelação para a gente falar. Amém? Amém.